Romanos, capítulo 1, versículo 1 em diante, a palavra do nosso Deus vai dizer o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu Filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para a sede de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, a graça e a paz de Deus, do nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus, Pai, essa é a tua palavra, Pai. Esse é o teu Evangelho. Espírito Santo de Deus, abra a nossa mente, abra o nosso coração e me usa aqui, Pai, para trazer uma palavra de conforto, de retenção, de consolação, de tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Nos ajuda, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. O tema da minha mensagem hoje, meus queridos, é a seguinte: no que precisamos crer? No que precisamos crer? E depois de crer e entender, aí você vai falar assim: o que eu preciso fazer? Qual atitude eu preciso tomar? Imagina que agora que eu estou com um arco e flecha na mão e tem um alvo a ser acertado lá e tem que acertar esse alvo no centro. Eu tenho certeza, se eu der um arco, uma flecha para vocês, sem vocês nunca ser treinado, vocês nunca ser ensinado, vocês não vão saber posicionar a flecha para acertar o alvo. Vocês não vão conseguir. Então nós também, por causa da nossa natureza pecaminosa herdada de Adão, nós sempre vamos errar o alvo. Nós sempre vamos fazer a nossa vontade. Dificilmente, igual nós aprendemos essa semana, nós vamos querer fazer a vontade de Deus. Então, para nós acertar o alvo, nós precisamos conhecer o Evangelho. Nós precisamos entender o Evangelho. Não só para ficar com aquela palavra: você conhece Jesus? Eu conheço. Mas aí, o que ele te ordena a fazer? O que ele te direciona a fazer? Ah, não sei. Então, só crer que Jesus é Senhor não basta. Você tem que conhecer o que ele te ensinou para governar a sua vida. E diante disso, olha a função do apóstolo Paulo. Olha o que ele traz para nós. Igreja de Roma, eu preciso passar até vocês aí, que eu não quero tomar de lugar de ninguém. Eu preciso ir mais adiante. Eu quero pregar o Evangelho onde ele não chegou. Eu quero pregar para a Itália. Mas para vocês saberem que nós estamos dentro do mesmo Evangelho, dentro da mesma circunstância, olha o que eu apresento para vocês. Primeira coisa que ele fala: eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. O que é um apóstolo? É um enviado, aquele que Deus chama, comissiona e envia para fazer um trabalho, para fazer uma determinada ação. E o mais lindo de tudo que Paulo fala aqui: eu sou bondoso, eu sou um escravo, não do mundo, não do pecado, mas escravo de Cristo. Você já gravou isso no seu coração? Isso está na sua mente? Eu sou um escravo de Cristo.
E Cristo é seu dono, é seu Senhor. E se você é escravo de Cristo, você precisa fazer tudo o que Cristo vos manda. Ele é seu Senhor. O escravo, ele está preso ao seu Senhor. O escravo, ele está preso à ordenança do Senhor. Por isso, quando nós meditamos ao Evangelho, nós temos que estar atento àquilo que Jesus está nos direcionando, àquilo que Jesus está nos mandando. Então, grave isso no seu coração. Eu quero ser um servo de Cristo, um escravo de Cristo, para que Cristo use a minha vida para cuidar de outras vidas, para servir outras vidas. Essa é a essência principal do Evangelho, porque seu Deus, sendo Rei, Criador de tudo, Governador de tudo, se tornou um ser humano como nós, e como ser humano ele se fez servo, humilde, obediente, até a morte da cruz, para nos dar um caminho a seguir, para nos dar uma direção. Se você é cristão e tem um sentimento de soberba, um sentimento de que é melhor que os outros, esse sentimento de altivez, pare um pouco, porque o seu Senhor foi servo. E o cristão não pode ter esse sentimento de altivez, de achar que é melhor do que os outros, porque hoje mesmo foi dito, Ele nos tirou das trevas para nos ver. Ele nos tirou da lamaçal do pecado para agora podermos ser chamados filhos de Deus. E Paulo fala o seguinte: separado para o Evangelho de Deus. Vocês têm a ideia de separado? Antigamente, hoje até que não vem tão sujo, mas o feijão que a gente fazia na roça vinha muito sujo. Então a maior parte do tempo a gente está colhendo lá, tirando as pedras dele, separando os feijão bom. A ideia de separado é que Deus está te separando para Ele. Paulo não escolheu ele mesmo, Deus o escolheu, o separou, e a ideia de separado é a ideia de santo. Separado para ser santo de Deus, separado não para viver de qualquer maneira. E ele fala assim, separado para o Evangelho de Deus. Meus queridos, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, a boa nova mais atual do que o jornal de hoje de manhã, mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. É a boa notícia, porque dentro dessa boa notícia há uma má notícia. O homem pecou, o homem caiu, o homem fez o que é errado, o homem fez o que é mal. E a boa notícia é que Deus enviou o Filho dele para redimir esse homem, para colocar esse homem de volta no caminho, para nos trazer de volta a ligação com o nosso Deus. Então, quando você se torna um cristão, quando você passa a crer em Cristo, você tem uma missão muito grande. Qual missão, irmão Antônio? De proclamar essa boa notícia, de proclamar a paz de Deus para com os homens. Mas se você não gastar tempo conhecendo o Evangelho, conhecendo a boa notícia, muito provavelmente você não vai receber a boa notícia. E se você não tem vontade de anunciar essa boa notícia, infelizmente, o reino ainda não chegou na sua vida. O reino ainda não te transformou. Porque aquele que é salvo, ele quer que o outro também seja salvo. Ele quer que aquele que esteja em treva venha para a luz do nosso Deus. E este evangelho aí no versículo 2, Paulo vai falar que ele não é uma novidade. Toda a história bíblica é a preparação para a vinda de Jesus. E ele está dizendo que todos os profetas anunciavam a vinda do rei, do Messias, do ungido, do Salvador das Escrituras. Isso porque o homem não pode redimir a si mesmo. A culpa do pecado é infinita. Um ser mortal finito não tem como pagar o infinito.
Por isso que Deus envia o Filho dele para recebermos essa graça infinita, o pagamento dessa dívida infinita que ninguém poderia pagar. E essa promessa, essa herança prometida é acerca do seu filho, que nasceu da descendência de Davi. Então, quando muitas pessoas falam de Jesus hoje, acham que Jesus é só de 2000 anos para cá, naquele período que nasceu de Maria para cá. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo é de eternidade a eternidade. Ele sempre existiu com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. E num determinado tempo se fez carne, se tornou ser humano, tabernaculou em nosso meio, para que hoje nós pudéssemos olhar para a vida de Jesus e olhar: eu preciso ser como este homem, eu preciso andar como este homem, eu preciso viver como este homem, eu preciso perdoar como este homem. Ele é o nosso maior exemplo. Mas se você cair nessa ideia de ser só exemplo, você vai falhar. Não, eu tenho que só imitar Jesus. Não. Você tem que ter a realidade de quem Jesus é. É o Deus Criador de todas as coisas. É o Deus que fez todo o universo, os céus, estrelas, mar, tudo que seus olhos podem contemplar. A natureza foi feita por intermédio de Jesus. Sem Jesus, nada do que foi feito fez. E que Paulo está trazendo a realidade aqui. Ele está falando assim, ó, ele tem descendente, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem uma geração por detrás dele. E para depois dele, depois de Jesus, vinha a nova geração, não a geração de Adão que caiu, mas aquilo que Adão era para ser, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo nos fala que, declarado Filho de Deus, em poder, segundo o Espírito de santificação. A ideia de santificação, Espírito de santificação, é a perfeição de Jesus. Jesus nunca pecou, Jesus nunca fez nada de errado, ele sempre foi perfeito. Se Jesus não fosse perfeito, não teria como ele redimir os nossos pecados. Declarado Filho de Deus em letras maiúsculas, quer trazer uma realidade para nós. Que realidade? Você precisa crer que Jesus é verdadeiramente Deus e que ele também é verdadeiramente homem. Tudo que você sente, tentação, tudo, Jesus passou. Só que o quê? Sem pecado. E é-nos dito que ele falava o que aqui? Que lá nasceu segundo declarado Filho de Deus em poder. Ele provou ser Filho de Deus. Quando que Jesus provou ser Filho de Deus? Quando ele parou o vento e a tempestade, o mar se acalmou. Quando ele ressuscitou a filha de Jairo. Quando ele multiplicou pães. Quando ele curou os doentes. Quando ele curou os leprosos. Lázaro, depois de 4 dias, estava em putrefação, estava fedendo, estava morto. Você pode chegar no velório e gritar até de manhã cedo, o morto não vai se levantar, porque só um Deus tem poder de ressuscitar. Glória a Deus. E é isso que Jesus fez. Mas isso é para trazer a ideia do reino. Aqui você sofre, aqui você chora, aqui você vê pessoas doentes no hospital se acabando, aqui você vê tudo que há de ruim. Jesus está querendo nos dar uma notícia quando ele faz um milagre. Pessoal, você está vendo aquela pessoa leprosa? Eu vou curá-lo, porque no meu reino não existe leproso. Você está vendo aquela pessoa doente? Eu vou curá-la, porque no meu reino não existe doença.
Você está vendo aquela pessoa morta? Eu vou ressuscitá-la, porque no meu reino não existe mais morte. Esse é o anúncio. Essa é a nossa esperança. A sua esperança de vida é que na glória você não vai sentir mais dor, você não vai ter mais tristeza, você não vai ter mais solidão, você não vai passar por essas coisas ruins, a tentação do pecado não vai ter isso mais. Nós vamos ficar livres disso. Então, a promessa não só de ter herança futura, mas de ter o próprio Senhor Jesus Cristo, deveria nos fazer todo dia olhar para Ele, correr para Ele, nos entregar a Ele. E se ainda não estamos andando da forma que Ele quer, implorar a Ele: Senhor, a minha fé é fraca, me ajuda na minha falta de incredulidade, me ajuda, fortaleça a minha fé. E Ele é tão misericordioso que Ele te pega pela mão, que Ele te sustenta, Ele te entende. Mas outra coisa importante, além dos milagres de Jesus, é o quê? É os ensinos de Jesus. Nós nos deparamos essa semana com Lucas 3, que João Batista era aquele que ia preparar o caminho para o Senhor, mas na verdade o caminho que João Batista estava preparando era o quê? Era o coração das pessoas, porque todo olho veria a salvação que Deus preparou. Então, quando ele anuncia a palavra, ele chama as pessoas: raça de víbora, para de cometer coisa errada, muda de vida, mostra fruto de arrependimento. Ou por acaso você acha que vai se livrar da ira vindouro, vai se livrar do juízo divino? Porque o machado está posto à raiz de toda árvore. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada, será cortada e lançada no fogo. A ideia de juízo no ensino de João Batista e no ensino das Escrituras é eminente. Jesus está à porta, parece que ele vai vir amanhã e já sentar no trono de glória e já julgar todos, porque a morte sela o destino do homem. Enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, a sua chance agora de clamar por misericórdia, de arrepender dos seus pecados e de voltar para o seu Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. Mas isso você precisa entender. Quando João Batista falou que o juízo era iminente, que Deus está à porta para fazer o julgamento, as pessoas ficaram temerosas e começaram a perguntar, pessoas comuns como nós, perguntando: João Batista, o que eu tenho que fazer? Se você tem 2 blusas, reparte uma com quem não tem. Se você tem comida, reparte com quem não tem. Bacana demais, não é bacana? Só que o nosso Senhor Jesus Cristo manda ir além. Se alguém roubar a sua blusa, dentro da minha capa, que era a peça mais importante. Se alguém bater no lado do teu rosto, vire a outra face. Se você emprestar para a pessoa não te pagar, devolva. Quem aqui, alguém vai roubar seu celular, você entrega a carteira? Nossa, tá bom. O padrão é pesado. O padrão é difícil. Chegavam os soldados perto de João Batista e nós, o que nós devemos fazer, João Batista? Gente, não castiga ninguém, não machuca ninguém, não extorque ninguém. Você conhece alguém que extorque os outros?